E se existisse um lugar além do nosso mundo? Um lugar onde o tempo não existe, a dor é eterna e a lógica humana simplesmente não funciona? Esse lugar tem um nome, sussurrado nos cantos mais obscuros da internet e em relatos arrepiantes que desafiam a nossa compreensão da realidade. 7 Além. 7 Além é descrita como uma suposta dimensão paralela, um plano de existência que coexiste com o nosso, mas que opera sob regras completamente diferentes e aterrorizantes. Não se chega lá por vontade própria. Pessoas de todo o mundo afirmam que estiveram lá, seja durante sonhos lúcidos que pareciam reais demais, em experiências de quase morte que as levaram à beira do abismo, ou até mesmo por um acidente inexplicável, um deslize momentâneo na estrutura da nossa realidade. As descrições, embora venham de fontes e culturas distintas, convergem em pontos assustadoramente similares. Elas falam de um ambiente sombrio, perpetuamente cinzento, onde o sol nunca brilha e o ar é pesado e frio. Um lugar de silêncio opressor, quebrado apenas por sons que causam um profundo desespero. Mas por que tantas histórias, de pessoas que nunca se conheceram, coincidem em detalhes tão específicos? Seria apenas uma coincidência macabra ou a prova de que 7 Além é um destino real e aterrorizante? Os relatos sobre 7 Além circulam na internet desde os primórdios dos fóruns online. Por volta dos anos 2000, ganhando força e detalhes a cada nova suposta testemunha. Um dos casos mais impactantes e frequentemente citados é o de um homem que alegou ter simplesmente acordado do outro lado. Em seu relato, ele descreve ter ido dormir em sua cama como em qualquer outra noite, mas despertou em um cenário idêntico ao seu quarto, porém distorcido. As cores eram desbotadas, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira e o silêncio era absoluto. Ao sair de casa, encontrou sua rua deserta, com casas abandonadas e um céu permanentemente nublado. A sensação de estar sendo observado era constante, como se olhos invisíveis o seguissem de cada janela escura. Ele ouvia vozes distantes, sussurrando nomes de pessoas que ele conhecia, mas de uma forma torturada e irreconhecível. Após o que pareceram dias vagando por essa paisagem desolada, ele fechou os olhos em puro desespero. E ao abri-los, estava de volta em sua cama, com o sol da manhã entrando pela janela. Ele voltou, mas, como ele mesmo afirma, nunca mais foi o mesmo. O trauma o deixou com uma ansiedade paralisante e um medo constante de adormecer, temendo que pudesse retornar àquele lugar. Do ponto de vista de pesquisadores ocultistas e espiritualistas, 7 Além não é necessariamente um lugar físico, mas sim uma frequência vibracional muito baixa, um plano espiritual inferior. Seria uma espécie de umbral ou purgatório, onde almas perdidas ou energias densas ficam presas. Para eles, o acesso a essa dimensão ocorreria quando a nossa própria vibração cai drasticamente, seja por trauma, depressão profunda ou durante estados alterados de consciência, como o coma. Nessa perspectiva, as entidades e os sons relatados seriam manifestações de sofrimento e angústia acumulados nesse plano. Em contrapartida, a ciência oferece explicações mais céticas. Para psicólogos e neurologistas, o fenômeno de 7 Além poderia ser explicado como uma complexa combinação de alucinação coletiva e histeria em massa alimentada pela internet, ou o fenômeno da falsa memória, onde a mente cria ou distorce lembranças com base em sugestões externas. A paralisia do sono, com suas alucinações hipnagógicas, também é apontada como uma possível causa para muitas dessas experiências. Mas, e se não for nada disso? E se a ciência, com suas ferramentas limitadas ao nosso plano físico, simplesmente não consegue medir ou comprovar a existência de algo que está por definição além dele? Isso nos leva a uma pergunta perturbadora. Por que a grande mídia ignora um fenômeno com tantos relatos e que desperta tanto fascínio e medo? Por que não existem estudos acadêmicos ou pesquisas oficiais tentando entender o que é 7 Além? A resposta pode ser mais sombria do que a própria lenda. Alguns teóricos da conspiração sugerem que há um silêncio deliberado,
Talvez porque as implicações de confirmar a existência de uma dimensão de sofrimento acessível a qualquer um seriam socialmente desestabilizadoras. O pânico em massa, a crise de fé e as consequências psicológicas poderiam ser incontroláveis. Ou talvez a verdade seja ainda mais assustadora. Talvez o que se encontra lá não deva, sob nenhuma circunstância, ser revelado à humanidade. O conhecimento sobre como acessar, ou ser puxado para, tal lugar poderia ser uma arma perigosa, uma porta que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. O silêncio, nesse caso, não seria ignorância, mas uma quarentena dimensional. E você, acredita em Sete Além? Já ouviu algum relato ou conhece alguém que afirma já ter estado lá? Deixe sua história ou sua opinião nos comentários. Mas enquanto reflete sobre isso, lembre-se de um velho aviso que ecoa em muitas dessas histórias. Algumas portas simplesmente não devem ser abertas.